Há quórum regimental nas 6 comissões, então eu declaro aberta. Reunião conjunta das comissões da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Comissão de Finanças, Comissão de Agricultura, Comissão de Transporte e Comissão de Meio Ambiente. Cumprimentando a todos os presentes, vamos começar agora a pautar os projetos que estão previstos na manhã de hoje. Nós vamos fazer, como de costume, e se for de acordo de todos os deputados presentes e que vão discutir os assuntos deliberados na manhã de hoje, nós vamos fazer a leitura das relatorias que foram proferidas pelos deputados relatores dos determinados projetos. Depois, nós vamos discutir de maneira conjunta cada projeto, a discussão vai ser de forma conjunta e depois o voto vai ser dado, colhido em cada comissão, separadamente em cada comissão. Há objeção por algum deputado presente nessa sessão? Como não há objeção, então assim será feito. O primeiro projeto em discussão eu vou fazer a leitura da emenda de todos os projetos de lei, projeto por projeto, vou passar a relatoria para a leitura, as relatorias para a leitura do deputado Marcos Vieira. Essas relatorias vão vir assinado por todos os relatores de cada comissão. O primeiro projeto de lei é o projeto 0781 de 2025, que altera a lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para instituir a política estadual de pagamento por serviços ambientais e estabelece outras providências. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Este projeto está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, na Comissão de Trabalho e na Comissão de Meio Ambiente. Então, são essas comissões que vão discutir a relatoria lida agora. Senhores presidentes, senhores deputados, senhores deputados, vamos ao projeto de lei 0781, de origem governamental. Trata-se, pois, da alteração da lei de número 14.675 de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente para instituir a política estadual de pagamento por serviços ambientais, estabelece outras providências. O Código Ambiental autoriza o Poder Executivo a fazer pagamento por serviços ambientais nas propriedades rurais. É um projeto muito importante, já aguardado nesta casa por muitos anos. E na exposição de motivos, afirma que o presente projeto de lei busca modernizar a política estadual, retirando a obrigatoriedade do governo do Estado de estabelecer contratos de PSA com a totalidade dos proprietários de terra, possibilitando a celebração de parcerias para apoiar ações do PSA, de iniciativa de outros pagadores. Também consta no presente projeto de lei que a proposição encontra-se instruída com um quadro comparativo e as manifestações dos órgãos competentes, quais sejam a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de Estado da Fazenda, do Comando da Polícia Ambiental de Santa Catarina e também do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. O presente projeto de lei foi distribuído nas comissões a que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Pepe Coraça, se referiu, e o voto ele é conjunto das 3 comissões, e fui designado para relatar o projeto de lei em nome de todos os deputados. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, pela aprovação da matéria, acatando a emenda do deputado Marquito e rejeitando a emenda do deputado Padre Pedro Balduceira. Também no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, foi no sentido de verificar o que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO e o PPA.
e, da mesma forma, acompanha o voto da Comissão de Constituição e Justiça, que é pela aprovação da emenda do deputado Marquito e rejeição da emenda do deputado Padre Pedro Baltazar. Ainda no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, é na mesma situação, na mesma direção. Acata o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, acatando a emenda do deputado Marquito e rejeitando a emenda do deputado Padre Pedro Baltazar. Também na Comissão do Meio Ambiente, tá, o parecer é o mesmo. É pelo acatamento da emenda do deputado Marquito e rejeição da emenda do deputado Padre Pedro Baltazar. Quero aqui fazer referência de que a emenda do deputado Padre Pedro, que está sendo rejeitada, é pela inconstitucionalidade. E a emenda do deputado Marquito está sendo acatada de comum acordo com o governo do Estado. Então, senhor presidente, o meu relatório e voto nas 4 comissões é pela aprovação da matéria, acatando a emenda do deputado Marquito e rejeitando a emenda do deputado Padre Pedro Baltazar. Este é o relatório e voto das 4 comissões. Projeto de lei 0781/2025. Presidente, por gentileza, repita o número do projeto, por favor. 0781 de 2025. Obrigado. Projeto de lei 0781/2025 tem o parecer favorável dos relatores, deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nades, deputado Marquito. Eu coloco em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, na Comissão de Trabalho e na Comissão de Meio Ambiente. Está em discussão o projeto de lei 0781. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação este projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça que forem favoráveis a este projeto, com emenda favorável do deputado Marquito e com emenda rejeitada do deputado Padre Pedro, os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. No âmbito interno da Comissão de Finanças, encerrada a discussão, coloco em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado também por unanimidade. Comissão de Trabalho, deputado Ivan. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Na comissão. Não é esse? Muito bem. É o... Senhor presidente, e membros da Comissão de Constituição e Justiça, membros da Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público, coloco em votação o relatório representado do deputado Marco Vieira, ao PL 781/2025, que é pela aprovação da matéria e rejeição da emenda apresentada pelo deputado Padre Pedro e aprovação da emenda apresentada pelo deputado Marquito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado, senhor presidente. Deputado Marquito, como é que vota a Comissão de Meio Ambiente? Senhor presidente, queria colocar diante do relatório que o projeto 781, ele acata as emendas apresentadas através da Comissão de Meio Ambiente e rejeita a emenda pela inconstitucionalidade do deputado Padre Pedro Baltazar. Então, eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação a matéria. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor presidente, pela ordem, por favor. A emenda do deputado Marquito foi aprovada em comissão, isso não está no Eleges. Não. Ela não se encontra no Eleges, apenas a do deputado Padre Pedro. Como é que nós vamos saber qual é a emenda do deputado Marquito para poder votar com tranquilidade? Deputado Mário Mota, Vossa Excelência tem razão, não está no sistema ainda, né? Foi acordada ainda hoje pela manhã, mas eu peço à assessoria que mande cópia para Vossa Excelência e solicito ao deputado Marquito que faça a explicação da sua emenda ao deputado Mário Mota. Eu agradeço, eu acho que vários também devem estar aguardando. Obrigado. Deputado Mário Mota, a todos os deputados, ontem à tarde nós realizamos uma reunião com a equipe técnica, diretoria, gerência do IMA e também a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente, que compõe o grupo de trabalho que há 3 anos vem discutindo a elaboração desse projeto de lei do pagamento por serviço ambiental. Diante da conversa, nós fizemos alguns debates e apresentaram emendas ampliando o projeto, como, por exemplo, o projeto de pagamento por serviço ambiental estava restrito às ações terrestres. A gente ampliou para as áreas aquáticas e marinhas,
como, por exemplo, pagamento por serviço ambiental, para a piscicultura, para a maricultura, para os trabalhos que acontecem nesses dois ambientes. Também foi ampliado para condomínios rurais ou condomínios coletivos rurais, onde apenas existe uma única matrícula daquele terreno, e isso acontece em condomínios de suinocultura, de avicultura, por exemplo, e que não estavam contemplados. Também foi incluído a questão do monitoramento do programa de pagamento por serviço ambiental. E, por fim, também a questão da inclusão junto com o acordo federal junto ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, são, de acordo com o governo, foi conversado com o secretário Della Costa, conversado aqui junto com a articulação de governo, e a matéria ela amplia a atuação do pagamento por serviço ambiental, que é um mecanismo muito importante. A gente está aprovando uma matéria muito importante, porque vai trazer condições dos agricultores receberem por proteção ambiental, proteger solo, biodiversidade, água, e com financiamento público e financiamento privado também. Então, é uma iniciativa, e a emenda ampliou. Ela está no voto, tá? O voto está em breve disponível. Ela não foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, é um voto do relator da Comissão de Meio Ambiente, que no caso sou eu. Agora sim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro. Senhor presidente, Mota. aproveito só para informar que a emenda do deputado Marquito teve um debate com o presidente do Instituto, ou da Fundação agora, né? Do IMA, e com a Secretaria da Articulação aqui com o governo. Então, há um acordo nesse sentido com o governo. Ratificando, então, o projeto de lei 0781/2025 foi aprovado por todas as comissões que discutiram essa matéria. Vamos agora ao projeto de lei 0879/2025, que institui o plano de cargos, carreiras e subsídio dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do quadro pessoal do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA. Este projeto, ele vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão de Trabalho. Peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias do deputado Ivan Nates, do deputado Pepe Colasso e do deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0879/2025, que institui o plano de cargos, carreira e subsídio dos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo do quadro pessoal do IMA, estabelece outras providências. Os relatores são deputado Pepe Colasso na CCJ, deputado Marcos Vieira na Finanças, deputado Ivan Nates na Comissão de Trabalho e Administração. O plano de cargos e salários tem como novidade, como primeira novidade, a transformação de vencimentos em subsídio de toda a categoria do IMA. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, não se vê óbvio na sua regular tramitação, tendo em vista que o projeto, a origem é do Poder Executivo, então não há qualquer vício de origem. Da mesma forma também, o que está posto no projeto de lei atende toda a legislação pertinente. No âmbito interno, por isso que no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o seu relator, deputado Pepe Colasso, vai pela aprovação com a emenda apresentada pelos relatores, sugerida pelo governo, que posteriormente já vou mencionar. No âmbito interno da Comissão de Finanças, igualmente foi verificado toda a documentação, principalmente no que diz respeito ao atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Então, no âmbito interno da Comissão de Finanças, também é pela aprovação da matéria, mas com a emenda apresentada pelos relatores, sugerida pelo Governo do Estado. Também no âmbito interno da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o voto do deputado Ivan Nates é pela aprovação da matéria também, da forma como está sendo descrita no âmbito interno da CCJ e da Finanças. Vamos, então, à emenda do governo. O que é que, em síntese, diz a emenda? O projeto de lei contemplou todos os servidores lotados no IMA, mas não contemplou os servidores que estão em exercício no IMA, que têm origem em outros órgãos do Poder Executivo, como, por exemplo, geólogos, engenheiros agrônomos, biólogos. Então, o projeto de lei prevê somente a transformação e o enquadramento dos lotados no IMA em subsídio. E aí, o projeto de lei, se entrar em vigor, ele cancela a gratificação que hoje esses servidores que estão em exercício estão ganhando. Qual foi o acordo com o Governo do Estado? O acordo com o Governo do Estado foi que,
aprovar na forma original, mas os servidores que estão à disposição e que continuarão à disposição vão continuar recebendo a gratificação que estão recebendo no dia de hoje, sem qualquer prejuízo remuneratório. Perfeito? As futuras também, se eventualmente algum engenheiro agrônomo for para o IMA, evidentemente que tem direito à percepção da gratificação. Perfeito? Então, essa é a mudança. A lei já prevê a data da sua vigência, na forma original. Então, o projeto de lei, a única modificação que tem é a proposta de emenda de comum acordo com o governo, fazendo com que os à disposição, seja servidores públicos ou empregados públicos, por exemplo, tem engenheiros agrônomos da IPAGRE à disposição do IMA, prestação de serviço, então esses vão continuar recebendo a gratificação. Então, senhor presidente, é o relatório e voto nas 3 comissões pela aprovação com a emenda do governo. Coloco em discussão o projeto 0879, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho. São as comissões que vão discutir essa matéria. Essa matéria tem emenda dos relatores. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto 0879 com emenda. Pergunto como vota na Comissão de Finanças. Em votação, o projeto de lei 0879/2025, no âmbito interno da Comissão de Finanças, senhor deputado, com cópia permanente como se encontra, com a palavra o deputado Mário Mota. Me perdoe, aqui não houve em discussão, eu imaginei que os que hoje estão emprestados ao IMA se enquadram nessa nova tabela ou continuam recebendo a gratificação que hoje recebem? Continuam recebendo a gratificação que hoje recebem. Não vão se enquadrar nessa nova tabela? O quadro de vencimentos com gratificação é exclusivo para os lotados no IMA. Sim. Perfeito? Mas tem uma gratificação, tem 2 gratificações que foram instituídas por lei, perfeito? Essas serão extintas para os servidores lotados do IMA, mas permanecerão para os servidores em exercício do IMA, não importando a origem. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Em votação, não havendo quem queira... Em votação, senhor deputado Concórdia, permanece como se encontra, aprovado. Como vota a Comissão de Trabalho, deputado Ivanates? Senhores deputados, membros da Comissão de Trabalho, Administração, Serviço e Público, coloco em discussão o parecer do deputado Marco Vieira, parecer conjunto ao PL 025/2025. Parecer do deputado Marco Vieira. 879. Só faz a correção, que é o 0879, né? Desculpa. Senhor presidente, retifico. Coloco em discussão o parecer do deputado Marco Vieira ao PL 0879/2025. O parecer do deputado Marco Vieira, construído em conjunto por essa comissão, é para a aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o relatório ao PL 879/2025. Aprovado à unanimidade, senhor presidente. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0879/2025, aprovado em todas as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Vamos agora ao projeto de lei 0887/2025, que institui a gratificação de suporte institucional. O GSI estabelece outras providências. Esse projeto, ele vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias do deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira e deputado Ivanates. Senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se, pois, do voto conjunto ao projeto de lei 0887/2025, que institui a gratificação de suporte institucional e estabelece outras providências. É para atender aos servidores e o Conselho da ARESC, Agência Reguladora. No âmbito da CCJ, o relator deputado Pepe Colasso, no âmbito da Finanças, deputado Marcos Vieira, no âmbito da Comissão de Trabalho, deputado Ivanates. Senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se da instituição de uma gratificação para todos os servidores lotados em exercício na ARESC, bem como o reajuste dos membros do Conselho Consultivo. O projeto original previa uma gratificação... Desculpe. O projeto original previa a concessão de uma gratificação no valor de R$ 1.600, vinculado ou parecido com a gratificação da Sejure.
como de comum acordo que essa Assembleia fez com o governo e a gratificação da Sejure passou de 1.600 para 2.500, nada mais justo também de que, comum acordo com o governo, passar a gratificação da Aresc, que seria de 1.600 para R$ 2.500. Proibindo, evidentemente, a cumulatividade. Perfeito? Da mesma forma, o Conselho Consultivo terá reajustado o seu jeton da ordem de 15%. A gratificação será concedida, conforme prevê a lei, a todos os servidores lotados na Aresc e, de comum acordo com o governo, também para todos aqueles servidores que estão em exercício na Aresc. Também proibida a cumulatividade. Se ganha num órgão, não pode ganhar em outro órgão. E a lei passa a valer a partir de 1º de dezembro. Então, essas são as modificações do projeto de lei de comum acordo com o governo. E o voto nas 3 comissões é pela aprovação do projeto, como já fiz de referência, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Administração. Então, senhor presidente, o voto é pela aprovação da matéria com as emendas do governo. Parecer favorável das relatorias dos deputados Pepe Colasso, Marcos Vieira e Ivan Nats ao projeto de lei 0887/2025, lembrando que são 4 emendas apresentadas pelo governo e todas também com parecer favorável. Coloco em discussão o projeto 0887 nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, como vota a Comissão de Finanças. Em votação, PL 0887/2025, nome de interno da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado com o voto contrário, deputado Sargento Lima. Como vota deputado Ivan Nats, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Consulto, senhores deputados, membros da Comissão de Administração e Serviço Público, a respeito do PL 887/2025, o voto é pela aprovação com emendas apresentadas pelo governo. Aprovada a unanimidade, senhor presidente. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0887/2025 nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Vamos agora ao projeto de lei 0908, que altera a lei número 10.806 de 1998, que autoriza a doação de imóvel no município de Formosa do Sul e estabelece outras providências. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 0908/2025, que autoriza a doação de imóvel no município de Formosa do Sul. O autor da matéria é o Governo do Estado. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado Pepe Colasso. No âmbito interno da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira. E no âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Ivan Nats. Verificar toda a documentação acostada no presente projeto de lei e referente a cada comissão, os 3 relatores não veem óbice na sua regular tramitação, razão pela qual emitem os seus relatórios e votos, que é pela aprovação da matéria. Voto pela aprovação da matéria dos relatores. Deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Nats. Vamos colocar em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, senhores deputados, membros dessas comissões. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? Em votação, no âmbito da Comissão de Finanças, PL 0908/2025. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota deputada Paulinha? Como vota provisoriamente no lugar do deputado Ivan Nats, como vota esta matéria a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Por favor, dá um microfone para a deputada, só para ela colher o voto. Nós estamos discutindo o projeto 0908/2025. Senhoras e senhores, membros da Comissão de Trabalho e Serviço Público, consultos, coloco em discussão o projeto 0908. 0908/2025. Não havendo quem queira discutir, em apreciação, resta aprovada a matéria. Aprovado também na Comissão de Trabalho. Fica, então, aprovado o projeto de lei 0908/2025 nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público. Vamos agora ao projeto de lei 0916/2025, que altera a lei número 18.876/2024, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, Santa Catarina, e as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARIs, estabelece outras providências. Esse projeto também em discussão na CCJ, na Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Para a leitura das relatorias, passa a palavra ao deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0916/2025, de autoria do Governo do Estado, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o deputado Pepe Colasso, na Comissão de Finanças e de Tributação, com o relator o deputado Marcos Vieira, e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, o relator o deputado Ivan Nats. O projeto de lei, ele autoriza a criação de uma segunda turma de jaris especiais, mediante ato do chefe do Poder Executivo, com o objetivo de absorver a demanda extraordinária acumulada. Além disso, fica estabelecida também produtividade mínima ao determinar que cada membro julgador apresente e julgue por sessão ao menos 3 processos, número que poderá ser ampliado por decisão do Governo. O projeto de lei também, ele anexa toda a documentação necessária, que diz respeito às modificações, e foi instruído com a declaração do presidente do DETRAN. Além disso, a Diretoria de Administração Financeira do DETRAN também apresentou o cálculo detalhado do impacto financeiro, bem como a Gerência de Remuneração Funcional da SEA também fez a sua avaliação, além do que também o Tesouro Estadual emitiu o seu parecer. O projeto de lei, ele tramita nas 3 comissões, como falei, e o relatório e voto dos 3 relatores é pela aprovação da matéria, com as emendas apresentadas pelo Governo. A emenda diz o seguinte: parágrafo único do artigo 4º da Lei 19.176, fica vedada a realização de exame de prática de direção veicular por servidor público em horário de expediente administrativo ou escala regular de serviço, salvo quando se tratar de servidor em exercício no DETRAN. O servidor público, parágrafo 3º, o servidor público em exercício no DETRAN, que atuar como examinador do trânsito durante o horário de expediente administrativo ou durante a escala regular de serviço, não fará jus ao jeton. E também, evidentemente, que ainda o artigo 10A diz que as regras dispostas nesta lei devem ser implementadas até 31 de dezembro de 2026 e ficam convalidados os exames praticados até a data da vigência dessa lei. E a lei, ela entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao da publicação, exceto os artigos 11, 12, 13 e 14, que produzirão os seus efeitos a contar da data da publicação. Então, essas são as emendas apresentadas pelo Governo, acolhidas pelos 3 relatores, razão pela qual a emissão do relatório e voto é pela aprovação no âmbito interno das 3 comissões. Então, esse é o voto, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 0916/2025, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto. Só para fazer um registro, segundo a legislação vigente, o artigo 7º estabelece que os secretários da JARIs deverão ser servidores públicos estaduais que estejam, no mínimo, cursando nível superior. Nós estamos falando de uma junta administrativa de recursos de infrações. E a nova proposta do governo, ela altera o artigo 7º, deixando de fora, suprimindo a exigência de nível de escolaridades para os secretários dessas juntas de infrações. Como é que uma pessoa que não tem, talvez, um pouco ou mínimo de qualificação vai ter competência para avaliar esses recursos administrativos? Por isso, a minha manifestação é contrária a esse projeto de lei. Continua em discussão. Encerrada a discussão do projeto de lei 0916/2025, vou colocar em votação o referido projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado com voto contrário do deputado Rodrigo Minotto. Pergunto à Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, como vota essa comissão?
Senhores deputados, em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o projeto de lei 0916/2025. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra aprovado. Como vota o deputado Ivan Nats, a Comissão de Trabalho? Coloco em discussão e votação o PL 916/2025. Voto do relator é pela aprovação da matéria. Não havendo... Deputado pretende discutir, deputado? Então, registro o voto contrário do deputado Rodrigo Minotto. Aprovado por maioria. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0916/2025, aprovado também com emenda do governo, apresentada pelo governo. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário do deputado Rodrigo Minotto. Aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação. E aprovado com voto contrário do deputado Rodrigo Minotto na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Vamos agora ao projeto de lei 0851, que institui o programa Coopera Agro Santa Catarina e estabelece outras providências. Esse projeto vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e na Comissão de Agricultura. Passo a palavra ao deputado Marcos Vieira para fazer a leitura das relatorias do deputado Pepe Colasso, deputado Ivan Nats, deputado Marcos Vieira e deputado Altair Silva. Senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0851/2025, que institui o programa Coopera Agro SC, estabelece outras providências. Tramita em 4 comissões: CCJ com o relator deputado Pepe Colasso, Finanças com o relator deputado Marcos Vieira, Trabalho, Administração e Serviços Públicos com o relator Ivan Nats e também na Comissão da Agricultura com o deputado Altair Silva. O presente projeto de lei vem à exposição de motivos e consta, ele é articulada em 9 artigos. O principal deles é que o artigo 2º elenca os objetivos do programa, entre eles a ampliação do crédito de longo prazo, o estímulo de investimentos produtivos e tecnológicos, o fortalecimento das cooperativas e da agricultura familiar e a promoção da sustentabilidade econômica, social e ambiental do setor. Além também, o artigo 3º define que o programa será operacionalizado por subprograma de crédito administrativo pelo BRDE, financiados por recursos privados e públicos, assegurando participação estatal sempre minoritária. O artigo 5º, por exemplo, prevê a formalização de parceria entre Estado, BRDE e investidores por meio de acordo de cooperação com prestação de serviço. E ainda autoriza o Poder Executivo a conceder limites adicionais de transferência de crédito acumulado de ICMS a pessoas jurídicas que aportarem recursos nos subprogramas, limitando a 50% do valor investido. E o artigo 7º autoriza a aquisição pelo Estado de títulos do BRDE ao montante de R$200 milhões. A proposição em conta devidamente instruída com todos os documentos, ele preenche todos os requisitos da legislação e da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem como também no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, atende aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO e LOA, e no âmbito interno também da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, é na mesma situação. No âmbito interno da Comissão de Agricultura, o deputado Altair Silva, também verificando toda a documentação, optou pela aprovação da matéria, na forma original, sem emenda. O relatório e voto, senhor presidente, dos 4 relatores é pela aprovação da matéria na forma original. Coloco em discussão, então, o projeto de lei 0851/2025, nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Assuntos, Administração e Serviço Público, na Comissão de Agricultura. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na Comissão dos Contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei 0851/2025. Como vota a Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira? Em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o projeto de lei 0851/2025. Senhor deputado, concordam, permanecem como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho, deputado Ivan Nats? Coloco em discussão o relatório do deputado Marcos Vieira, de forma conjunta ao PL 851. Coloco em votação... Coloco em discussão... Só em votação. Desculpa. Coloco em votação o relatório do deputado Marcos Vieira, em conjunto ao PL 851/2025. Senhor presidente, só para informação aqui, para quem está nos ouvindo e acompanhando, esse projeto de lei, ele tem uma proposta do governo, uma taxa de juros reduzida de aproximadamente 9% ao ano
a esse programa Coopera Mais, pelo prazo de 10 anos, sendo 2 anos de carência e 8 anos para amortização. É isso, presidente Marcos Vieira. Muito boa iniciativa do governo, e o governo deveria estender isso também às pequenas e microempresas que desenvolvem o nosso estado de Santa Catarina, oportunizando linha de crédito nesse sentido, com essa taxa de juros. Esse é o meu registro, eu voto pela aprovação. Proclamo o resultado. Aprovado à unanimidade, senhor presidente. Como vota deputado Altair Silva, a Comissão de Agricultura? Esse projeto é extremamente relevante para o agro catarinense, tem como objetivo ampliar o acesso ao crédito, fortalecer os produtores rurais integrados, incentivar investimento em infraestrutura produtiva e estimular a competitividade nas agroindústrias catarinenses. O programa vai alcançar até 1 bilhão em financiamento, gerar impactos econômicos estimados da ordem de 26 bilhões na economia catarinense e beneficiar mais de 120 mil produtores. Por isso, no âmbito da Comissão de Agricultura, nós votamos pela aprovação ao presente projeto. Coopera Agro Santa Catarina. O voto favorável na Comissão de Agricultura. Os deputados que concordam com o voto permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fica aprovado o projeto de lei 0851/2025, aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Comissão de Agricultura. Vamos agora ao projeto de lei 0853/2025, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Transporte Aéreo Regional de Pessoas e Cargas. Programa Voa Mais Santa Catarina estabelece outras providências. Com a palavra o deputado Marcos Vieira, para fazer a leitura dos votos dos deputados Pepe Colasso, Marcos Vieira, Ivan Nats e deputado Volney Weber. São essas as comissões que vão discutir agora: Comissão de Constituição, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho e Comissão de Transporte. Senhoras deputadas, senhores deputados, passamos ao relatório e voto conjunto do PL 0853/2025, de origem governamental, que tramita nas comissões CCJ, relator deputado Pepe Colasso, relator na Finanças, deputado Marcos Vieira, relator na Comissão de Trabalho, Ivan Nats, na Comissão de Transporte, deputado Volney Weber. O projeto de lei elenca os princípios norteadores do programa por intermédio de ações voltadas, por exemplo, ao incentivo e facilitação do transporte aéreo regional, à integração ao turismo regional, ao incentivo ao desenvolvimento econômico regional, à segurança do transporte aéreo e às ações da área de saúde e defesa civil. Também trata da modernização da infraestrutura aeroportuária, a eficiência da gestão e aplicação de recursos públicos e também a excelência na segurança e eficácia do transporte aéreo regional com alinhamento às regras internacionais. Além disso, também, ele estipula os requisitos mínimos que podem ser traduzidos nos seguintes termos: manter voos regulares nos aeroportos de Santa Catarina, com a quantidade de frequência a serem definidas em regulamento, deter autorização dos órgãos regulares de fiscalização para a operação de rota, não possuir débitos tributários, também comprovar regularidade jurídica e trabalhista, não ter dependências jurídicas ou trabalhistas e estar em dia com o FGTS. O programa é realmente muito importante e o projeto de lei teve 3 emendas apresentadas pelo eminente deputado Fernando Creley. Das 3 emendas, os relatores estão acatando 2, a primeira e a segunda. E o que trata a primeira emenda? E é uma emenda muito interessante, porque a emenda prevê que as empresas de transporte de medicamentos possam usar os porões dos aviões, evidentemente pagando, claro, para fazer o transporte de medicamentos. Então, o parágrafo 3º do artigo 1º tem a redação que é a seguinte: as aeronaves adquiridas ou operadas no âmbito do programa poderão ser utilizadas na logística de medicamentos, insumos médicos e outros itens essenciais à saúde pública e à defesa civil, observadas as normas aeroportuárias, sanitárias e ambientais aplicadas. Então, essa é a primeira emenda que foi acatada. Também tem a segunda emenda, que trata da mesma situação, mas que modifica outro artigo. E também a terceira emenda, modificativa do deputado Fernando Creley, essa rejeitada, trata de participação de 20% para aquisição de aeronaves. Então, essa está sendo rejeitada. Ou seja, aí mexe na estrutura financeira do Estado, o que é
inconstitucional e não está previsto nem na LOA e nem no PPA. Então, o relatório e voto dos 4 relatores é pela aprovação da matéria, acatando a primeira emenda do deputado Fernando Crelli, a segunda emenda do deputado Fernando Crelli e rejeitando a terceira emenda do deputado Fernando Crelli. Coloco em discussão, então, o projeto de lei 0853/2025, em discussão nas comissões de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e na Comissão de Transporte. Em discussão, com a palavra o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, muito rapidamente, eu só faço observação com relação a esse programa Incentivo Transporte Regional, que é mais uma tentativa dos governos do Estado de fazer voos regionais em Santa Catarina. É preciso fazer referência ao ex-governador comandante Moisés, que trabalhou essa pauta também, tentou implementar, criou a política pública de incentivo fiscal, financeiro, não aconteceu, a política pública regional. Agora o governador Jorginho Melo apresenta uma nova alternativa em parceria com as companhias aéreas, para que Santa Catarina consiga atingir um sonho, que é de ter os voos regionais aqui no nosso estado. Então o governo tem se esforçado continuamente para que isso se torne realidade. Eu espero sinceramente que a proposta governamental, a proposta do governador Jorginho Melo, em parceria com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, possa surtir efeito desejado e nós tenhamos voos regionais em Santa Catarina. Então, parabenizo o governo como um todo por essa iniciativa e as instituições, para que a gente possa efetivamente ter esse sonho realizado, concretizado de ter os voos regionais em Santa Catarina, senhor presidente. Continue em discussão. Como não há mais quem queira discutir esta matéria, eu coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira? Em votação, projeto de lei 0853/2025, na Comissão de Finanças e Tributação. O senhor deputado concorda permanece como se encontra. Deputado Servido, com a palavra. Pode, por favor. Não tem discussão? A gente está discutindo antes, deputado, né, de maneira... Mas pode por uma questão de ordem justificar o voto, né? Questão de ordem, apenas o seguinte, eu queria... Qual é o impacto financeiro calculado deste projeto? Na verdade, o projeto ainda não tem um impacto financeiro global. Presidente. Vai ser feita agora, por decreto, toda a regulamentação da matéria. Evidentemente que vai ter que ter incentivo, ou seja, além do incentivo fiscal, o governo vai ter aporte financeiro, pois ele vai subsidiar as passagens aéreas das companhias aéreas, ou a companhia ou companhias aéreas que poderão voar em Santa Catarina. Presidente, só para contribuir, tem uma previsão aqui que de 120, de no máximo 120 milhões até 2028. 112 milhões. Sim, uma previsão. E o objetivo é fazer esse trabalho do governo de subsidiar, mas o objetivo é transformar isso numa rotina, né? Que antes não se tinha rotina. Tu disponibilizava o avião, ficava caro, as pessoas pouco utilizavam, acabava as empresas parando de fazer o voo e não cria uma rotina. Dessa forma, é uma forma do governo criar uma rotina, né? Ainda que tenha que subsidiar no início as passagens não compradas, mas com o fato de as passagens estarem sendo subsidiadas e todas elas sendo vendidas com o subsídio do governo, elas vão ficar um pouco mais baratas, as pessoas vão ter mais acesso. Com o tempo vira uma rotina as pessoas utilizarem e com essa rotina as pessoas vão comprar até o ponto que o governo, esse é o planejamento, pare de precisar subsidiar as passagens, né? Então, a ideia é que com o tempo vá se diminuindo esse custo do governo com relação às passagens subsidiadas. Deputado Minuto, o deputado Gercé Lopes tem razão, mas eu quero acrescentar o seguinte, aquela uma estimativa que ela pode não se concretizar, pode ser menor e pode ser maior. Por quê? Porque nós temos que verificar a quantidade de voos regionais. Se tem se sai de uma cidade para um destino, é um voo. Se tiver 3, 4, 5, evidentemente que o aporte financeiro será maior. Senhor presidente, só para esclarecimento, diante da indagação do deputado Zé Milton, nós não estaremos incorrendo em erro sem um detalhamento desses valores orçamentários e esses valores que poderão ser subsidiados pelo governo
Porque é um projeto importante, interessante, sem dúvida nenhuma, porém, a preocupação é saber quanto o Estado pagará por isso, qual o valor adequado para isso, qual o resultado financeiro que o Estado também terá com isso. Eu acho, sem dúvida, um projeto dessa natureza, da importância que é chegar nessa casa em cima da hora, não ter nenhum debate, nenhuma discussão de aprimorar, eu acho que a gente está cometendo um erro grave. Meu voto é contrário. Deputado Rodrigo Binotto, o projeto é a implantação de um programa de voos regionais. É de um programa de voos regionais. Perfeito? A mesma coisa como nós, alguns anos atrás, nós votamos aqui o benefício fiscal para diminuir o ICMS da querosene de aviação. Ou seja, quanto maior a quantidade de voos realizados por uma companhia aérea, menor seria o ICMS que incidiria sobre a querosene de aviação. Isso aqui é mais ou menos parecido, só que diz respeito às passagens aéreas. Perfeito? As passagens aéreas. Mas é um programa a ser instituído pelo governo. Senhor presidente Marcos Vieira. Deputado Vonei. Contribuindo, e vou exemplificar, aeroporto de Jaguaruna. Já tivemos voos semanais, agora vem para 2 voos semanais. Só que o bilhete é caro. Por que é caro? Porque o avião não fica lotado. Culturalmente, as pessoas procuram a capital, que é acostumado já, ou pelo trânsito, muitas vezes infernal, podemos dizer assim, na entrada da nossa capital, o pessoal decide pegar voo em Porto Alegre, pela Freeway, com facilidade, o qual o aeroporto de Jaguaruna fica ali parado, com toda uma estrutura, e hoje o governo, com essa proposta, ele vem a contemplar 2 voos diários no aeroporto de Jaguaruna, porém subsidiando a passagem, para fazer com que as pessoas culturalmente, ou por costume, aderem a esse equipamento, se direcione a ele, e aí sim, com os aviões lotados, automaticamente você vai tirando o subsídio, mas acaba consolidando esse trabalho, esse serviço prestado nesse aeroporto, e com isso o governo vai se afastando um pouco, porque automaticamente ele se sustenta. Mas para implantar e colocar esse equipamento em eficiência, com toda a capacidade, se não tiver a mão do governo nesse sentido, realmente tem lá o investimento que praticamente fica parado. Então precisa mais uma mãozinha, e essa mão eu acredito que nós temos que dar esse voto de confiança, fazendo com que a gente consiga a consolidar os voos regionais dentro do nosso estado de Santa Catarina. Só lembrando que a gente está em votação na Comissão de Finanças. Deputado Mário Mota. Senhor presidente, pelo que nós entendemos, esse projeto é autorizativo. Ele dá ao governo a possibilidade de acordo com a necessidade, e estabelece um teto. Só para que eu possa seguir o raciocínio. É semelhante àquele que nós votamos aqui no ano passado, que autorizava o governo a vender imóveis até um determinado valor. Naquele projeto, nós estabelecemos que, se fosse além desse valor que estabelecemos e autorizamos, que ele deveria voltar à Assembleia com a relação dos imóveis, para que nós pudéssemos auferir e autorizar sem qualquer problema. Eu percebo que nesse aqui não há nada que crie uma espécie de gatilho, estabelecendo o máximo de investimento que o governo, e que preocupou o deputado Binotto, inclusive, em relação a isso. Se passar desse valor estabelecido como estimativo, o governo teria que voltar à Assembleia apenas para justificar o aumento do gasto, enfim? Não, deputado Mário Mota, não necessariamente, né? Qual é a tendência do governo, né? Ele estipula, ele tem uma meta, ele tem um teto que ele acha que deva gastar, e ele vai trabalhar para que haja a ocupação dos aviões, e quanto mais assentos forem vendidos, menor o custo do Estado para com o programa. Perfeito. É exatamente isso. Então, mas se porventura, até que isso aconteça, ele precise gastar mais do que o que ele estima gastar aqui, voltaria à Assembleia para que nós autorizássemos? Não, já está autorizado. Nós estamos dando autorização. Deputado Mário Mota, só para esclarecimento. Deputado Mário Mota, deputado Rodrigo, evidentemente que
principalmente a Secretaria da Fazenda, ela vai acender o sinal vermelho se o programa começa a dar prejuízo demais, perfeito? E aí sim, aí ele tem que vir à Assembleia Legislativa para revogar a lei. Deputado Mário, só para esclarecimento, presidente, deixa eu ver se eu entendi. Naquele exemplo passado sobre os incentivos para a aviação com relação ao querosene e combustível, nós autorizamos por lei. Nós estamos autorizando aqui o governo a fazer o acordo que ele entender necessário sem a dependência legislativa. Ou seja, se o governo quiser dar X% de incentivo, e depende da Assembleia, nós já estamos autorizando nesse momento. Então, essa é a preocupação de saber como é que o governo vai fazer esse movimento. Nós vamos fiscalizar de que forma? Se já autorizamos, porque será por decreto, não é isso, presidente? Deputado Minuto, me permite, deputado Minuto, tá? Me permite aqui, eu não sou da base do governo, mas estou fazendo a defesa do projeto, tá? Porque acho ele viável e importante. Não vai ser no grito. Evidentemente que não será toda a companhia aérea, né, que surgir e que vem para Santa Catarina que o governo vai dar o incentivo econômico, não. Deve ter um chamamento público com critérios e para ver quem atende o que está na lei, como eu li agora há pouco, cidades a serem atendidas, capacidade de aviação, custo de passagem, atendendo todos aqueles requisitos, evidentemente com a chamada pública. Uma chamada pública atender os requisitos, o governo do Estado, ele contrata a empresa, autoriza a empresa a voar com o incentivo econômico que o Estado dará. Evidentemente, que o incentivo não será de 100% das poltronas, senão o avião vai voar vazio. Evidentemente que tem um teto, ou seja, o avião ele tem que ter uma lotação mínima. Dali para cima, ele vai, evidentemente, pagar o custo da passagem, ou seja, subsidiar o custo da passagem. Entende? Então, não é para qualquer empresa. Tá? E mais, tudo isso também precisa de autorização da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Por exemplo, não é qualquer avião que seja trazido do exterior para cá que vai poder voar. Tem que ser reconhecido, habilitado, tá? Pela ANAC. Então, o ANAC vai ter que ser chamada para dar a autorização. Então, o governo do Estado, a ANAC e as empresas com chamamento público. Senhor presidente, também eu gostaria de esclarecer o seguinte. O que nós estamos aprovando aqui é o programa. Nós estamos aproveitando o programa. O custo operacional desse programa vai virar um novo projeto de lei, que será apresentado na lei de diretrizes. Sim, é o que está no projeto de lei aqui. Nós estamos aprovando só o programa. Os custos operacionais do programa vão ser resultado dos convênios que o governo estabelecer, da forma como ele vai fazer, que será num outro projeto. Mas, deputado Ivan, aonde que está escrito que vai voltar aqui? Porque preocupa, sim, amanhã uma companhia resolve criar um voo, qual é o critério para isso? Quem vai pagar é o Estado? Eu não encontrei na lei, deputado Ivan. Senhor presidente, há um teto orçamentário na lei que diz o seguinte: o impacto financeiro com a adoção da medida representará uma renúncia de 35 milhões e alguma coisa no exercício de 2026, 37 milhões e alguma coisa no exercício de 2027 e 39 no exercício de 2028, conforme o anexo da exposição. O que vai dar os 102 milhões. Isso. Então, essa é a minha indagação. Se for até 39 em 2028, se for até 37 em 2027, enfim, tudo bem, está autorizado e o governo vai desenvolver o programa. Se ele tiver que passar disso, é o único gatilho que eu acho que nós deveríamos ter de alguma forma. Quer dizer, ele não poderia gastar mais que isso enquanto não fosse novamente autorizado. Eu sei que é uma estimativa e que o governo vai fazer o possível para não gastar metade disso, estimulando as companhias a também, estimulando os usuários dos voos a irem para Jaguaruna, como disse bem o deputado Volney Weber, e outros aeroportos regionais. Mas essa é a preocupação do deputado Milton Schaeffer e do deputado Rodrigo Minuto. Senhor presidente, contribuindo mais uma vez, senhor presidente. Na verdade, está muito claro aqui, ó. A previsão é até 112 milhões. Então, se ultrapassar disso, o governo vai ter que submeter de volta a nossa avaliação, a nossa aprovação. E o programa está sendo instituído. Então, o governo está submetendo a proposta à Assembleia e nós vamos aprovar ou não. Agora, ele não consegue instalar nada se não tiver o nosso aval. Então, o governo não está instalando nada, preocupação é que não está instalando algo assim
de qualquer jeito. A preocupação, está instalando deputado, um projeto de lei. A preocupação é que Maurício não é... Peixe. Senhor presidente, veja bem, o governo já vem vindo falando sobre este projeto há algum tempo. Inclusive já colocou, os deputados já conhecem, já sabem, e a maneira como vai ser feito. Como disse o deputado Ivan, é um programa. Ele vai ter uma rubrica orçamentária própria, que vai ser instalada, que vai passar aqui na Assembleia também para aprovação. O que está em discussão aqui é aquilo que o deputado Volney colocou. Nós queremos ter um sistema, um programa de aviação aérea em Santa Catarina. Se quisermos, tem que ser subsidiada pelo governo, porque senão ele não vai conseguir fazer com pernas próprias. E esse valor que está sendo estipulado nos 3 anos, o máximo é de 112 milhões. É lógico que vai ter aberta aí uma licitação, as companhias aéreas vão se colocar aí para concorrer e a gente vai estipular. E sabemos, o governo sabe, já tem estudo, aliás, a Secretaria de Portos e Aeroportos, que vai ser a responsável, de diminuir o máximo possível disso, com a aquisição, inclusive, da aeronaves que vai ser colocada. É importante também salientar que o governador, através da Secretaria de Portos e Aeroportos, já arrumou, fez os aeroportos de Santa Catarina terem condições de ter essa aviação, para poder ter movimentação. Então, o governo tem sob controle, é autorizativo, mas vai ter uma rúbrica orçamentária própria que nós aqui na Assembleia vamos avaliar e, se por acaso tiver algum problema, nós podemos ter também como bloquear. Então, é isso que nós queremos. Queremos um programa em Santa Catarina para incentivar os voos internos aqui no nosso estado. Obrigado. Senhores deputados, senhores presidentes, após ouvida da manifestação de todos os senhores deputados, de minha parte, pelo menos, é pertinente a preocupação de cada um dos senhores quanto ao dinheiro que será despendido para custear o programa. Na lei, na exposição de motivos, trata ali, e o deputado Mário Mota mencionou muito bem, de que tantos bilhões no ano, tantos bilhões no outro, tantos bilhões no outro. Tá? Eu, em conversa aqui com o deputado Pepe Colasso, quero aqui levar o conhecimento ao deputado Ivan Nats, né? E se de comum acordo nós aprovamos uma emenda no seguinte sentido, né? As 3 comissões aprovam a seguinte emenda, né? O gasto com a implantação do programa fica limitado ao recurso despendido e mencionado no projeto de lei para os anos 2026, 2027 e 2028. Ou seja, se for ultrapassar a esse teto, volta a Assembleia Legislativa a ser instada a se manifestar. Então, aí atende o deputado Rodrigo Binotto, que é o gasto excessivo, ou seja, então o teto a ser aplicado na implantação do programa passa a ser num total de 102 milhões, conforme disse o deputado GC Lopes. Então, essa é a proposta da emenda que leva ao conhecimento dos senhores para que possamos dar prosseguimento ao projeto. Então, o teto passa a ser de 102 milhões, dividido nos 3 anos, conforme está na exposição de motivos, e aí, se o governo quiser ultrapassar esse limite, ele manda um projeto de lei para a Assembleia pedindo autorização para gastar mais recursos com a implantação do programa. Deputado Maurício Peixe. Presidente, acho que o valor é 112... E pouco, é isso. 112 milhões. Está escrito em cada ano aí, 2026, 2027... Em 3 anos. Em 3 anos. 3 anos o governo concorda com a emenda, então, para ser colocada aí em votação. Então, é a proposta da emenda, e aí atende o deputado Rodrigo Binotto, atende o deputado Mário Mota, botando um limite no gasto. Deputado Rodrigo Binotto. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Volney, quero deixar claro aqui que eu não estou contra esse projeto. Eu acho que é um excelente projeto, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que avançar. Eu estou me manifestando contrário à falta da transparência e do detalhamento disso. É isso que eu estou me manifestando. Um projeto dessa natureza tão importante para o Estado, sem ser debatido, discutido com mais amplitude, aqui o líder do governo, os deputados têm conhecimento, não é bem assim. Não é bem assim. Um projeto desta natureza tem que aprofundar, tem que debater. Quantas ideias podem surgirem aqui, através dos colegas deputados e deputadas, que poderão aprimorar esse projeto para o bem de Santa Catarina e, principalmente, para o bem dos usuários que terão essa oportunidade. Por isso, eu faço essa consideração, respeitando, entendendo a importância
mas a minha manifestação contrária é sobre a forma que está sendo apresentado, sobre a falta de transparência que está aqui apresentado, o detalhamento financeiro que não está, genericamente está 112 milhões em 3 anos. Por isso, quero deixar bem claro o meu posicionamento acerca desse projeto de lei. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Binotto, eu aceito as palavras de Vossa Excelência, mas o projeto de lei está aqui para ser deliberado, tendo em vista acordo de líderes. Né? O projeto não entrou na relação, na pauta desta reunião conjunta, por vontade própria dos 3 presidentes, dos 3 relatores. O projeto entrou por decisão unânime dos líderes que compõem o colégio desta casa. Perfeito? Agora, evidentemente, né, que nós temos que fazer um acordo, um consenso. O projeto de lei precisa ser discutido, ok. Foi levantada uma dúvida quanto ao total a ser aplicado do programa, e a sugestão é botar um teto, botar um limite, né? Então, tem um valor para 2026, um valor para 2027, um valor para 2028. O teto é aquele, se o governo quiser gastar mais, ele manda o projeto de lei pedindo autorização para implementar mais recursos no programa. Então, se os senhores deputados concordarem com essa emenda, e aí vai em cima do deputado Mário Mota, se os senhores deputados concordarem, nós fizemos a emenda, aprovamos o projeto com a emenda limitando os gastos para a implantação do programa. Senhor presidente. Deputado Mário Mota. Eu gostaria só de parabenizá-lo, presidente Marcos Vieira, por ter colocado de maneira muito clara o que é o acordo de líderes. O acordo de líderes delibera prazos e vinda para o plenário. Mas é evidente que aqui tem que ter discussão, caso contrário, não precisaria vir ao plenário. E eu quero parabenizá-lo, para que nós todos entendamos sempre, quando se fala em aprovação por acordo de líderes, é em relação a prazos e em relação ao fato de ele fazer parte da pauta que vem para o plenário. Perfeito. Muito obrigado. Senhor presidente. Quero aqui só concluir, deputado Vori. O acordo de líderes, ele inclui um projeto de lei na pauta. Não quer dizer que seja aprovado obrigatoriamente. O deputado, ele usa o voto da forma que lhe convier. Aprova num todo, empate ou rejeita. É essa a situação que estamos colocando aqui. Mas, deputado Vonei Weber, com a palavra. Só contribuindo, né? Realmente que nós possamos refletir. É um projeto importantíssimo para Santa Catarina. E quando se fala aqui em 112 milhões, eu não entendo aqui, eu quero acreditar que os colegas também não entendem isso como gasto, mas sim como investimento. Quando você quer implantar algo, tem que investir. É assim nas empresas, nos negócios, e o nosso Estado, se ele quer colher um fruto diferente, com qualidade e robusto, tem que investir. Então, vamos colher os resultados mais lá na frente. Então, para Santa Catarina, para os catarinenses, é um projeto importante, o qual, quando se fala dos valores, é lógico, temos a regulamentação do projeto numa sequência. E mais, cabe a essa casa, nós também, buscar a fiscalização se entendermos que esses investimentos não estão sendo de forma adequada. Então, dessa forma, eu, como presidente da Comissão de Transporte, esse projeto, ele foi bastante debatido no governo. A gente teve várias conversas quanto a isso, quanto o secretário, com o próprio governador. É um projeto fundamental para Santa Catarina prosperar. Então, nesse sentido, eu já declaro aqui o meu parecer, o meu voto como favorável a esse projeto. Senhor presidente. Senhores deputados, quem deseja falar? Eu. Deputado Matheus Cadorim. Senhor presidente, o senhor apresentou uma emenda. Estamos abertos para apresentar emendas a esse projeto ou não? Eu propus uma emenda coletiva dessa forma, para poder resolver, que é o teto do gastos. Vereador, na verdade, deputado Matheus, só para esclarecer, nós da CCJ já votamos essa matéria e já aprovamos. E aqui a matéria nem está mais em discussão, ela está em discussão de forma conjunto, ela está em votação e por questão de ordem, os deputados começaram a falar. Tá? Se acontecer alguma emenda agora, vai ser das outras comissões, se houver modificação, vai voltar para nós, para posteriormente a gente avaliar na CCJ. Como deputado Matheus, só para me explicar, por exemplo, a apresentação de emendas por parte parlamentar, o prazo já se expirou. O que pode agora são os relatores das matérias, tá, acatarem ou não as emendas e apresentarem emendas
de relator no relatório do voto conjunto. É o que estou sugerindo ao plenário, membros da Comissão de Finanças, membros da Comissão de Trabalho e membros da Comissão de Transporte. Tudo bem. Que todo o conceito desse projeto me parece muito uma universidade gratuita para as companhias aéreas, né? É o contrário. Se a gente pudesse sugerir algum formato de utilizar essas passagens que fosse com transporte de enfermos, pessoas que precisam fazer transplante, enfim, utilizar de alguma forma ao menos essas passagens que serão compradas, seria uma sugestão aqui para os relatores poderem apresentar ainda em tempo. Senhores deputados, foi por parte da Comissão de Finanças, deste relator, por parte da Comissão de Trabalho, do relator deputado Ivanasso, por parte do deputado Volney Weber, tá? O projeto é para aprovação da matéria com a emenda proposta limitando o teto de gasto do programa, que conforme consta da exposição de motivos. Então, essa é a emenda, tá? E aí os deputados aprovam ou não? Então, no âmbito interno da Comissão de Finanças, em votação, o projeto de lei 0853, na forma original, com a emenda, tá, limitando o gasto do governo, conforme está na exposição de motivos, para o ano de 2026, 2027 e 2028, com as duas emendas do deputado Fernando Crelli, a 1 e a 2, e rejeitando a emenda 3. Então, essa em votação. Deputado Sargento Lima, quer falar? Não? Senhor deputado, então, em votação, o projeto de lei 0853, acatando a emenda número 1, número 2 do deputado Fernando Crelli, rejeitando a emenda 3 do deputado Fernando Crelli e acatando a emenda do relator, que trata do limite de gastos conforme os anos 2026, 2027 e 2028. E aí vai em cima da proposição do deputado Mário Mota. Em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, os deputados concordam com o que foi exposto até aqui, permaneça como se encontra aprovado. No âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Ivanasso. Coloco em votação a proposta apresentada pelo deputado Marco Vieira, em conjunto com as 3 comissões, que é pela aprovação da matéria com emenda, apresentada nesse momento. Em votação, registro voto contrário, deputado Rodrigo Minotto. No âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Volney Weber. De transporte, desculpe. De transporte. No âmbito da Comissão de Transporte, coloco em votação a proposta apresentada pelo presidente Marcos Vieira. Os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade na Comissão de Transporte. Senhores deputados, está aprovado, no âmbito interno da Comissão de Finanças, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Transportes, o relatório e voto, que é pelo acatamento da forma original, com a emenda do deputado Fernando Crelli número 1, com a emenda do deputado Fernando Crelli número 2, aprovado, com a rejeição da emenda do deputado Fernando Crelli, que é a emenda 3, e com acatamento do limite de gasto do implantado 2026, 2027, 2028. O projeto, então, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para examinar a emenda aprovada por Vossa Excelência. Encerrado, então, o projeto de lei 0853/2025, passamos à leitura ao projeto de lei 0545/2025, que altera a emenda e os artigos 1º e 7º da Lei nº 17.202, 2017, que dispõe sobre a prestação de serviço voluntário em atividades operacionais de emergência, programas e projetos sociais em apoio ao Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências. Esse projeto vai estar em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Eu peço aos senhores deputados, depois da leitura das relatorias, que a discussão seja feita na hora que abrir a discussão, para não acontecer como aconteceu agora, na qual nós já tínhamos discutido e os senhores deputados começaram a discutir quando já estávamos colhendo o voto na Comissão de Finanças. Ou seja, houve uma modificação por parte das discussões feitas pelos senhores deputados e agora aquele assunto vai ter que voltar para a CCJ, porque a gente já tinha colhido o voto da CCJ. Então, eu faço esse pedido para que na hora das discussões a gente faça a discussão e na hora que se abrir o voto, só apenas por questão de ordem e a gente proferir o voto mesmo, tá? Então, por questão de ordem, deputado Mário Mota. Eu confesso ao senhor que me preocupa essa sua proposição, porque muitas vezes o meu questionamento é relacionado a finanças e tributação. Mas o senhor pode fazer... Não, eu sei que posso. É conjunta, pode fazer isso. Tudo bem.
Porque senão nós vamos ter que discutir em cada comissão. Não, aí vai caber a compreensão de cada deputado não repetir os temas e os assuntos. Prestar muita atenção com a Márcia naquilo Vênia é possível, mas senão nós faríamos então cada um a sua sessão. É que a gente possa fazer essa discussão de forma mais célere e cada um tem o direito de fazer a sua discussão dentro da forma conjunta. Não, compreendo, eu entendo a intenção e preservo a ideia de que seria importante que cada um destacasse a sua visão de acordo com cada uma das... Porque, caso contrário, o senhor vai apresentar algo que é constitucional e eu vou ter o direito de votar na Comissão de Constituição e Justiça sem pertencer a ela. Não, votar não. A votação está sendo feita de forma individual. Isso, eu entendo. Mas nós estamos discutindo em bloco de acordo com como todos aqui fizeram no início da sessão. Ok. E claro que na hora que o senhor for discutir, o senhor pode pautar as questões que são relativas à finança e à tributação, que é do ofício do senhor. Ok. Com a palavra, o relator Marcos Vieira para a leitura das relatorias do projeto de lei 0545/2025. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0545/2025, de autoria do Governo do Estado, que altera a ementa e os artigos 1 e 7 da Lei 17.202 de 2017, que dispõe sobre prestação de serviço voluntário em atividades operacionais de emergência e programas e projetos sociais em apoio ao Corpo Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O projeto de lei de autoria do Governo, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o deputado Pepe Colasso, no âmbito interno da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, no âmbito interno da Comissão de Trabalho, deputado Ivan Natos, no âmbito interno da Comissão de Trabalho de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes. O projeto de lei, nele está constada toda a documentação necessária e o relatório e voto dos relatores é pela aprovação da matéria na forma original, Então, é pela aprovação. Devolvo a palavra ao deputado Pepe Colasso. Projeto de lei 0545 de 2025, com parecer favorável dos relatores Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, deputado Ivan Natos, deputado Gessé Lopes. Eu coloco em forma de bloco, em discussão em todas as comissões. Está em discussão. Deputado Vicente Caro Preso. Senhores presidentes, senhora deputada e senhores deputados presentes, a visão da Corporação do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina abriu os olhos para o serviço voluntário. Isso é importante, pela dificuldade que eles têm de renovação de quadros, de contratação. Eles abriram a possibilidade de vários serviços serem incorporados pelos bombeiros voluntários, coisa que estava vedada por lei. Então, é um avanço e fica cada vez mais exposta a necessidade de nós resolvermos os problemas em nome de todas as entidades que fazem prevenção, que fazem atendimento, principalmente com vítimas, no Estado de Santa Catarina. Então, evoluímos. Por isso, sou favorável a esse projeto de lei. Obrigado, deputado Vicente. Continua a discussão, deputado Matheus Cadorim. Só um esclarecimento, quando aqui fala voluntários, mas na verdade essa figura aqui de civis trabalhando para a corporação se chama, comunitário. Tá? É diferente porque o comunitário ele recebe uma diária para fazer a atividade na Corporação de Bombeiro Militar. Tá? Diferente do voluntário. Continue a discussão. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça projeto de lei 0545/2025. Os deputados favoráveis permanecem na comissão. Se contrário se manifesta, fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças? Em votação, na Comissão de Finanças, o projeto de lei 0545/2025. Senhor deputado, concorre, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Como vota a Comissão de Trabalho? Consulto os senhores deputados, membros da Comissão de Trabalho, como votam o PL 545/2025. Aprovado à unanimidade, senhor presidente. Como vota deputado Gessé Lopes, a Comissão de Segurança Pública?
Coloco em votação no projeto de lei, o projeto de lei 545, que altera a emenda dos artigos 1º e 7º da Lei 17.202, 2017, que dispõe sobre prestação de serviço voluntário em atividades operacionais de emergência, programas e projetos sociais em apoio ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Voto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, presidente. Agora vamos ao projeto 0917, que altera o artigo 90 da Lei Complementar número 774/2021, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina, e o artigo 67 da Lei Complementar número 777/2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de Agência de Segurança Socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, SAP, e estabelece outras providências. Esse projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura dos relatores. Deputado Pepe Colasso, deputado Ivan Nats e deputado Marcos Vieira. Senhor deputado, relatório de voto conjunto ao PL 0917/2025. A emenda do projeto já foi lida pelo presidente Pepe Colasso. O projeto tem como autoria o Governo do Estado, tramita nas 3 comissões, sendo os 3 presidentes relatores da matéria. Trata-se, pois, do projeto de lei de interesse à Polícia Penal de Santa Catarina. Nos autos estão juntados todos os documentos necessários: exposição de motivos assinada pela Secretaria de Justiça e Reintegração Social, memória de cálculo, declaração de disponibilidade, adequação orçamentária, parecer da Procuradoria-Geral do Estado, despacho da Diretoria do Tesouro do Estado, também a deliberação do Grupo Gestor do Governo de Santa Catarina. No âmbito interno desta comissão, do âmbito interno das 3 comissões, foi apresentada uma emenda por parte do deputado José Milton Schaeffer. Mas o nosso relatório e voto, conforme toda a documentação acostada, é pela aprovação da matéria, rejeitando a emenda do deputado José Milton Schaeffer, por ser completamente estranha ao projeto de lei, por tratar de serventias judiciais e extrajudiciais, aí matéria pertinente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, o nosso voto é pela aprovação da matéria nas 3 comissões, com a rejeição da emenda por parte do deputado José Milton Schaeffer. É o voto, senhor presidente. Projeto de Lei 0917/2025, com parecer favorável dos relatores, com emenda rejeitada do deputado José Milton Schaeffer, coloco em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, deputado José Milton. É na administração, todas as comissões? Todas, está em discussão. Não, gente, esse não é um projeto estranho, ele altera apenas um artigo para permitir com que funcionários aí, um grupo pequeno do antigo IPESC, que hoje contribui com um plano de saúde que custa quase 3 mil por mês por pessoa, 4 mil, possam ter o mesmo direito de todos os funcionários que nós já aprovamos aqui, de acessar o SC Saúde. Recentemente o próprio governo mandou uma matéria para cá, mas acabou ficando aí, estamos falando aqui de 30 funcionários que ficaram excluídos, de gente que às vezes recebe 6 mil de aposentadoria e paga 2.500 de Unimed para poder ter acesso. Então a ideia era incluir, trata-se de 30 funcionários do antigo Instituto de Previdência, que foi extinto, absorvido pelo IPESC e que ficaram fora de poder acessar. É apenas criar, a minha emenda apenas cria uma oportunidade para aqueles que precisarem ou quiserem migrar para o SC Saúde, possam migrar. Nós já aprovamos matéria semelhante aqui, recentemente na Assembleia. Então, meu pedido aqui é para que o projeto fosse aprovado com a minha emenda. Não sei se tem caminho ainda, se já foi rejeitada, porque ela faz justiça e dá condição de igualdade a outros funcionários públicos, a maioria deles aposentados, num instituto que está extinto, que tem 30, 40 pessoas. Continue em discussão.
Pela ordem do senhor presidente. Deputado José Milton, eu conheço a matéria, né, já trabalhei no Instituto de Previdência de Santa Catarina, é pertinente a sua preocupação, né, mas a emenda é completamente estranha ao projeto de lei, né? O que nós podemos fazer é encaminhar o governo para que se possa fazer um estudo nesse sentido e depois, num projeto próprio, fazer o atendimento à proposta de Vossa Excelência. É a sugestão que eu dou. Mas, por ser matéria completamente estranha, ela foi rejeitada no parecer dos 3 relatores. Não, ela apenas altera algumas as leis ali para poder enquadrar, mas não é estranha, está na mesma lei. Se nós aprovássemos aqui num acordo de líderes e depois o governo verifica isso lá? Ô, deputado Zé Milton, o representante aqui do governo disse que os funcionários do BESC já estão migrando para o SC Saúde por decreto. Os do BESC foi aprovado aqui, eu não estou falando do BESC. Ah, do IPESC, desculpa. Do IPESC. Estão migrando já para o SC Saúde através de decreto. Que seria esse o pedido, daí é do IPESC o teu pedido, não é? Não é do IPESC, do antigo IPALESC. Senhoras deputadas e senhores deputados, a emenda do deputado José Milton Schaeffer diz o seguinte: fica assegurado o fornecimento de assistência de saúde aos cartórios extrajudiciais nas funções notariais, registradores, oficiais... Deputado Marco, cartório, tanto é que os cartórios já estão na lei. Essa lei não é minha. Sim, mas estou lendo a emenda de Vossa Excelência. Sim, eu usei o artigo que deu direito aos cartorários acessarem o SCPREV. E nós vamos negar para 30 funcionários, alguns inclusive da Assembleia Legislativa. Não estou dizendo que é legítima a sua pretensão. Não estou dizendo que é legítima a sua pretensão. O que eu estou dizendo... O que eu estou tentando dizer é que realmente é uma matéria completamente estranha ao projeto de lei. Entende? A não ser que... Sim. Senhores deputados, nós estamos aqui conversando, de qualquer forma, tem uma outra situação, né? Nós não podemos alterar uma lei complementar por lei ordinária. A emenda de Vossa Excelência, ela altera o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 306. Perfeito? E nós estamos tratando de um projeto de lei ordinário que é o 917. Presidente, o presidente da comissão, o PL 917 que nós estamos votando, ele altera o artigo 90 de uma lei complementar número 774, que é o que eu estou fazendo, só outra lei. Essa lei que nós estamos votando está alterando, então nós vamos ter que parar tudo. É o que está escrito. Senhor presidente, sugiro retirar de pauta para discutir amanhã. Retirar de pauta. Está retirado de pauta essa discussão. Retirado de pauta vai amanhã. Em pauta agora o projeto de lei complementar 0025/2025, que altera a lei complementar número 755, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os emolumentos do Estado de Santa Catarina, e a lei complementar número 807, de 21 de dezembro de 2022, que simplifica e desburocratiza a apuração e a arrecadação do Fundo de Reaparelhamento de Justiça, FRJ, incidentes sobre os atos praticados pelas serventias notariais e de registro do Estado de Santa Catarina. Essa matéria vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Peço que o deputado Marcos Vieira faça a leitura das relatorias do deputado Ivanato, deputado Pepe Colasso e deputado Marcos Vieira.
Senhor presidente. Onde é que está o relatório aqui? Onde é que está o relatório aqui? Senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar 0025/2026. O projeto tramita no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, que o relator designado é o deputado Mauro de Nadal, que infelizmente não está podendo participar da reunião conjunta, tendo em vista o falecimento do seu pai no dia de hoje, na cidade de Caibi, e ele teve que voltar para o oeste da Catarina para acompanhar, né, o funeral do pai. E pediu-me... Só para corrigir, deputado, eu tinha falado que a relatoria era minha. A relatoria é do deputado Mauro de Nadal. Mauro de Nadal, tá? sim. Obrigado pela correção. Relatoria do deputado Mauro de Nadal. Então, ele teve que voltar para o oeste da Catarina para atender o funeral do pai, né? Então, me ligou, pediu que eu fizesse o relatório e voto por ele, lesse. No âmbito interno da Comissão de Finanças, eu sou o relator. No âmbito interno da Comissão de Trabalho é o deputado Ivan Nades, né? E o projeto de lei altera a lei complementar 755 de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre emolumentos do Estado de Santa Catarina, e a lei estadual 807 de dezembro de 2022, que simplifica e desburocratiza a apuração e a arrecadação de fundos de reaparelhamento da Justiça, incidentes sobre os atos praticados pelas serventias notariais e de registro do Estado de Santa Catarina, a aplicação do CLT Fiscalização e adota outras providências. O projeto de lei é de interesse do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por solicitação do Conselho Nacional de Justiça. Esse projeto de lei foi apresentado. No âmbito interno das três comissões, os três relatores não vejam óbice da sua regular tramitação, tendo em vista toda a documentação acostada ao presente projeto de lei. No entanto, houve uma apresentação de emenda do deputado Márcio Machado, no caso, e também houve sugestão de emenda do CRECI de Santa Catarina para que se modificasse os projetos de lei já aprovados nesta Casa. A sugestão do deputado Mauro de Nadal, acolhida por esses deputados, é no sentido de encaminhar toda a documentação do CRECI ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça examine toda aquela documentação e, se entender que deva mexer nas taxas de projetos já aprovados nesta Casa, que mande para casa um projeto de lei nesse sentido. E também rejeitar a emenda do deputado Márcio Machado. E o relatório e voto dos três relatores é pela aprovação da matéria na forma original. É o voto, senhor presidente. Parecer dos deputados Mauro de Nadal na CCJ, Marcos Vieira na Comissão de Finanças e na Comissão do Trabalho, deputado Ivan Nades, pelo parecer favorável ao projeto de lei complementar 25/2025. Vou colocar em discussão. Deputado José Milton. Presidente, esse projeto, numa reunião de líderes que nós tínhamos deliberado, ele não seria deliberado em reunião conjunta. Posteriormente, ele apareceu aqui hoje, mas na última reunião que eu participei, ele tinha se retirado daquela relação dos projetos que tramitariam em conjunto, pelo menos é a minha leitura. E outra coisa, eu não entendo de urgência um projeto desse que vai causar aumento, né, nas taxas e emolumentos para o contribuinte. Hoje, se você passar num cartório, pegar uma folha de papel, vai custar R$60 a mais barata. Fora qualquer outra ação nos cartórios hoje, já são enormes. A lei federal, que vai mudar a questão tributária, vai mudar para todo mundo, não é só para o cartório. Então, pode aguardar um pouco para amadurecer, porque nós já aprovamos leis aqui e a sociedade reclamou, deputado Thiago Zilli, porque nós aprovamos leis aqui que depois resultou em aumento de taxas e emolumentos nos serviços cartorários. E eu, ao olhar esse projeto, ele cria condições na frente para que sejam aumentados novamente os custos cartorários para a sociedade. Eu acho que os cartórios já são devidamente remunerados em Santa Catarina e a gente não precisa criar mais esse ônus no ombro do cidadão catarinense. Então, eu fico preocupado. E, obviamente, se tiver que votar hoje de maneira acelerada, eu não me sinto confortável para votar e vou votar contra. Continua em discussão. Presidente.
Deputado Gessé, depois deputado Maurício. Da mesma forma, eu acho que tem projetos que a gente entende, que a gente faz a comissão conjunta, e para a gente deliberar de forma um pouco mais rápida, mas pelo menos que entre na pauta anterior, antes, para que a gente possa lá no gabinete pelo menos avaliar, analisar os projetos, ainda que seja um pouco em cima da hora, mas aí dessa forma, extra pauta, um projeto que não dá nem tempo da gente olhar, analisar, estou tentando aqui com o gabinete viabilizar o entendimento de um projeto de Tribunal de Justiça. Eu vou votar contra por não saber e não entender sobre o projeto. Então, esse vai ser o meu voto. Continue a discussão com a palavra o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, só vou aqui reiterar a fala do deputado José Milton, do que nós conversamos na reunião de líderes, né? Inclusive, eu não tenho ele na pauta minha aqui também, que foi hoje trazida para o plenário. Eu, na minha sugestão, retiraria de pauta para a gente conversar novamente, porque realmente vai ter um incremento de valores aí, e isso nós temos que discutir melhor. A minha sugestão, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Napoleão, depois Camilo. Mais alguém? Continue a discussão. Senhores deputados. Deputado Napoleão. O projeto me permite falar, senhor presidente. O projeto de lei, ele foi incluído na pauta, o relator no CCJ, o deputado Mauro de Nadal, e todos tomaram conhecimento com prazo, com cronograma de tramitação, inclusive com prazo para emenda. Tanto é verdade que o deputado Márcio Machado usou o prazo regulamentar e fez emenda. Todos tinham a oportunidade de fazer emenda nesse projeto de lei. Então, presidente, ninguém pode... Desculpa, mas é que são tantos projetos que a gente não deixa para avaliar quando a gente vai ter a oportunidade de fazer a votação e o debate. Entrou o projeto, a gente não vai disponibilizar o gabinete só porque alguém já protocolou um projeto e fazer o estudo do projeto. Eu acho que se avisar com antecedência, está sendo pautado hoje de manhã, daqui a pouco, daqui 3 horas, pelo menos a gente pode sentar e analisar e fazer o estudo do projeto. Palavra do deputado Tiago Zilli. Deputado Camilo. Obrigado, deputado Tiago. Eu vou de acordo com o que falou o deputado Zé Milton. É um projeto que vai mexer em valores. Eu acho que nós estamos vivendo um dos piores momentos econômicos do país. Nós já tivemos aqui nessa casa um projeto de lei do TJ, no qual aumentamos alguns emolumentos dos cartórios no final do ano, e chegou em fevereiro, muitas pessoas nos procuraram e a maioria dos deputados nem sabíamos o que estavam votando. Então, acho que também eu compartilho com os demais, vamos retirar nesse momento, vamos fazer uma análise mais aprofundada e daí, quem sabe, a gente possa votar com mais segurança esse projeto. Nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos retirar de pauta e dar vista coletiva até amanhã, pode ser? De acordo com todos os deputados? Retirado de pauta, vista coletiva até amanhã. Deputado Matheus, sempre temos a alternativa de votar contra também, né? Também. Se ninguém concorda que a gente derruba o projeto e acabou, pô. Mas, enfim. A sugestão do presidente é conceder vista coletiva até amanhã. Retirado de pauta, vista coletiva até amanhã. Vamos agora ao projeto. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Cumprimentos pelo bom senso. Deputado Tiago Zilli. Senhor presidente e todos os membros das comissões, da Tavênia, o que às vezes a gente vai falar, mas com todo respeito às vossas excelências, o que a gente sente é que o tanto de matérias que vem no final do ano, e a gente ouve não só da imprensa, não é o problema de responder para a imprensa, às vezes as discussões ser muito em cima da hora, e o deputado Zé Milton acho que colocou bem, a gente às vezes fica desconfortável. Nós teríamos que achar uma maneira de chegar antes às matérias para a gente poder discutir, porque na hora que da votação que aparecem as discussões, que aparece alguma falha, talvez que não seja falha, mas para a gente poder discutir com as pessoas. O deputado Mário Mota
também se colocou para fazer uma questão e dar uma opinião, e às vezes a gente, pela pressa e pelo número de projetos que tem, eu acho que deveria ter um limite antes do final do ano, para a gente não, todo ano, final de ano, fazer uma sessão rápida e para tirar de pauta, mas é só para registrar. Obrigado. Vamos agora, então, encerrada qualquer discussão do assunto anterior, vamos passar agora ao projeto de lei complementar 0029, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 255/2004, que dispõe sobre o quadro de pessoal, cargos, funções e vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Esse projeto de lei complementar, ele vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Relatorias do deputado Ivan Nates, deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, na qual eu passo a palavra para fazer a leitura dos relatórios. Senhor presidente, relatório e voto conjunto ao PLC 0029/2025, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar 225 de 2004 e dispõe sobre o quadro pessoal, cargos, funções e vencimento do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. No âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado Pepe Colasso. No âmbito interno da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira. No âmbito interno da Comissão de Trabalho, o deputado Ivan Nates. O projeto de lei, nesse projeto de lei consta toda a documentação necessária, principalmente no atendimento à lei de responsabilidade fiscal e a LOA e o PPA. E o relatório e voto dos três relatores, senhor presidente, é votar na forma original. Portanto, aprovar o projeto de lei na forma original. É o parecer, que é pela aprovação. Parecer pela aprovação dos relatores ao projeto de lei complementar 0029/2025, coloco em discussão na CCJ, na Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Está em discussão. Senhor presidente. Deputado Mário Mota. Eu gostaria de fazer só uma observação, me preocupa bastante, não de agora, mas na medida em que o tempo de mandato vai passando, você vai percebendo claramente como contribuir, e a intenção é sempre da forma mais propositiva possível. Eu tenho sentido que, quando se fala em aumentar gratificações, salários, enfim, produtividade e desempenho, as votações acontecem separadamente, por nichos. E, normalmente, a Fazenda se manifesta naquele nicho, entendendo claramente a origem tanto da parte financeira como da parte orçamentária e aprovando. Eu confesso, não sei se a Fazenda vai fazendo a soma de tudo isso para chegar no final e ir levando exatamente o valor global de todo que vai sendo aprovado nos nichos. É só uma observação que eu juro me preocupa já faz algum tempo. Eu faço só o registro para efeito de raciocínio. Eu tenho quase certeza de que a Fazenda é altamente responsável para isso, mas não sei se isso efetivamente ocorre. Nós vamos aprovando cada nicho e... Deputado Mário Mota, esse projeto é de origem do Tribunal de Contas do Estado. Sim, eu compreendo. Embora o tribunal faça parte do orçamento estadual e ele regula a sua vida interna. Mas a observação não é nem especificamente sobre esse, mas tomando como referência. Continua em discussão. Nas três comissões em discussão, encerrada a discussão. Vamos à votação ao projeto de lei complementar 0029/2025, em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças e Tributação? No âmbito interno da Comissão de Finanças, coloca em votação PLC 0029/2025. Senhor deputado, concorre pela como se encontra. Aprovado com voto contrário, deputado Sargento Lima. Como vota na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público? Coloque em votação, aliás, os membros da Comissão de Administração e Serviço Público, o relatório do parecer que é pela aprovação da matéria ao PL 029/2025. Aprovado à unanimidade, senhor presidente. Fica aprovado o projeto de lei complementar 0029/2025 nas comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Vamos agora à última matéria. Lembrando
os senhores deputados, membros das comissões, que os projetos de lei 0770/2025, 0877/2025, 0878/2025, 0880/2025, 0917/2025 e o projeto de lei complementar 0025/2025, projeto de lei 0913/2025 e o projeto de lei 0869/2025, ainda esses projetos foram retirados de pauta e ainda temos que liberar, provavelmente numa sessão conjunta amanhã. Então, vai ficar em aberto a nossa sessão conjunta da manhã de hoje, provavelmente para que nós possamos fazer um novo encontro amanhã pela manhã. Vamos agora ao projeto de lei complementar, que é o último projeto agora em pauta, projeto de lei complementar 0030/2025, que altera a resolução 001/2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota as outras providências, e a resolução número 002/2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, adota outras providências, convalidadas pela Lei Complementar número 642/2015. Se projeto em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatorias, deputado Ivan Nates, deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira, para a qual eu passo a palavra para fazer o relatório dos votos. Senhoras deputadas e senhores deputados, relatório e voto conjunto ao PLC 0030/2025, de origem da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A emenda já foi lida pelo senhor presidente Pepe Colasso. Também é relator no âmbito interno da CCJ. No âmbito interno da Comissão de Finanças, sou o relator. No âmbito interno da Comissão de Trabalho, o deputado Ivan Nates. O projeto de lei, ele promove, em síntese, as seguintes modificações na estrutura da Casa. Institui a ouvidoria na estrutura da mesa diretora, com definição de suas atribuições. Também o projeto de lei promove a consolidação da diretoria de gestão de pessoas, com redefinição de suas atribuições no âmbito da administração de pessoal. Também altera a estrutura e as atribuições da coordenadoria de plenário e das sessões. Também altera a organização da área de comunicação social, com previsão da coordenadoria de gestão e publicidade e redistribuição das atribuições entre as unidades vinculadas. Também promove ajuste na organização da área de documentação, protocolo e tecnologia da informação, com adequação de procedimentos e fluxos administrativos. O PLC também é acompanhado das respectivas justificações que impõem razões administrativas e institucionais para as alterações propostas. O projeto de lei acompanha a concessão de um benefício, que é o do auxílio de saúde do Tribunal de Contas do Estado. E no âmbito interno das três comissões, o voto é pela aprovação da matéria, conforme toda a documentação acostada, com a emenda aditiva apresentada conjuntamente e em razão de ter recebido da mesa diretora, que diz o seguinte: o projeto de lei complementar passa a tramitar acrescido o artigo 22. Diz o seguinte: a conversão em pecúnia da licença-prêmio e de férias terá como base de cálculo remuneração bruta do servidor do mês na conversão, incluídas as verbas indenizatórias de caráter continuado. Essa é a emenda apresentada pela mesa diretora, acatada pelos três presidentes. E tudo de conformidade com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, senhor presidente, o relatório e voto dos três relatores é pela aprovação da matéria, acatando a emenda da mesa diretora. Votos dos relatores é pela aprovação da matéria do projeto de lei complementar 0030/2025. Coloca em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis às das comissões contrárias se manifestem. Fica aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como vota a Comissão de Finanças, deputado Marcos? Na Comissão de Finanças, coloco em votação o projeto de lei complementar 0030/2025. Senhor deputado, concorda pelo menos como se encontra aprovado. Com voto contrário, deputado Gessé Lopes. Como vota a Comissão de Trabalhos, Administração e Serviço Público, deputado Ivan Nates? Coloque em votação o relatório apresentado pelo deputado Marco Vieira de forma conjunta ao PL 30/2025, que é para aprovação da matéria.
Aprovado à unanimidade. Fica aprovado o projeto de lei complementar 0030/2025. Aprovado nas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Lembrando, senhores deputados, que nós não encerraremos a presente sessão. A presente sessão ficará em aberto para que os nobres deputados possam ser convocados, provavelmente amanhã às 10 horas da manhã, ainda se confirmar com a presidência da Casa, e depois vai ser confirmado e contactado todos os gabinetes dos senhores deputados. Antes de suspender a presente sessão, a Comissão de Constituição e Justiça não vai ter deliberação agora nesse momento, diante do adiantado da hora, número de projetos, que nós invadiríamos o início da sessão plenária da tarde de hoje. Depois nós comunicaremos, senhores deputados, debateremos se nós faremos uma reunião posteriormente ou amanhã, posteriormente, a sessão em conjunto. Então, a sessão, por enquanto, ela não vai acontecer a CCJ da manhã de hoje, tá bom? Está suspensa a... Presidente, questão de... Em que pese eu não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, o pessoal de Imbituba está aí, o prefeito e os vereadores, a respeito daquele projeto. Se pudesse fazer só a votação daquele projeto para tentar botar essa em votação já tarde, que eles vieram aí uma comitiva, a gente fazia esse apelo para Vossa Excelência. Temos outras matérias enormes, matéria da educação. Provavelmente a gente pode fazer hoje, depois da sessão plenária. Vamos tentar ajustar isso, tá? Eu também, senhor presidente, aproveitando, eu já convoco os membros da Comissão de Administração do Trabalho e Serviço Público a ficarem no plenário para fazermos a nossa reunião após a reunião de Comissão de Finanças. Deputado Marco Vieira. Senhores deputados, permaneçam em plenário os membros da Comissão de Finanças. Agora nós vamos fazer a reunião da Comissão de Finanças para tratarmos também do PPA e da LOA, do orçamento. Está suspensa a sessão conjunta.